Olá, eu sou a Titi Vidal, estou aqui para falar um pouco sobre o eclipse de hoje, dia 23 de março, para cada um dos 12 signos. Vale lembrar que o eclipse é muito forte 3 dias antes, 3 dias depois, mas os efeitos duram mais ou menos 6 meses. Bom, um eclipse que acontece no eixo Áries-Libra, então começando por Áries, primeiro signo do zodíaco. É um momento importante para os arianos, porque é o início de ciclo, é o ano novo dos arianos, e é um momento para tomar decisões, para tomar iniciativa, para agir, fazer com que as coisas aconteçam. Falando especificamente do eclipse, esse eclipse afeta principalmente as questões voltadas aos relacionamentos. Pode trazer situações do passado à tona, pode trazer questões ocultas na relação à tona e traz a necessidade de que algum tipo de mudança aconteça. Qual é o caminho? Diálogo, comunicação, enxergar o outro de uma outra maneira, tentar enxergar o ponto de vista do outro. No caso dos taurinos, esse é um eclipse que influencia o dia a dia, a rotina, o trabalho, assuntos ligados a funcionários e também a saúde. Então, alguma situação aí pode vir à tona, trazendo uma necessidade de uma reorganização em termos de rotina, uma busca maior por qualidade de vida e talvez até alguma mudança concreta dentro não só do trabalho, mas na forma como organiza a sua agenda e rotina como um todo. No caso dos geminianos, esse é um eclipse que chama para o prazer, então resgate de coisas que você gosta de fazer. Então pode retomar algum tipo de hobby, alguma atividade que fazia lá atrás e gostava, mas ficou esquecida no tempo. Ou aquela coisa que você sempre quis fazer, sempre teve vontade de fazer, talvez tenha chegado o momento de assumir e fazer isso. É um eclipse que também influencia relacionamentos afetivos e questões ligadas a filhos, também trazendo alguma situação oculta à tona, pedindo mais intimidade e pedindo mais profundidade nessas relações. No caso dos cancerianos que já dão uma importância grande para a família, esse eclipse influencia questões familiares, assuntos ligados a imóveis e também a casa, então talvez uma necessidade de reorganizar a rotina doméstica, a estrutura familiar, alguns assuntos de família, talvez até alguma coisa do passado venha à tona, então precisa ser resolvido, e também uma necessidade de conciliar melhor a casa, a família com os assuntos sociais, a carreira e o trabalho. No caso dos leoninos, esse eclipse traz a necessidade de abertura de mente, enxergar um pouco o ponto de vista do outro, ouvir o que o outro tem para dizer, se comunicar mais de uma outra maneira, cuidado com o risco de ser mal interpretado, porque o eclipse também obscurece um pouco a área onde acontece. E é um momento também positivo para planejar viagens, mas tem que ver tudo direitinho, cuidado para assinar contratos também, tem um lado tenso aí nesse sentido, tá bom? E tá aberto para se comunicar de uma outra maneira, de uma maneira mais diplomática também. No caso dos virginianos, esse eclipse afeta a parte financeira, afeta essa questão toda de dinheiro, necessidade de se organizar mais, fazer planilha, não fazer dívida, quitar dívidas na medida do possível e fazer planejamentos mais de médio e longo prazo. Tem uma ideia aí de resgate de talentos, de autoestima e talvez uma possibilidade aí de mudar alguns gostos. No caso dos librianos, afeta a própria personalidade, o corpo físico, então também cuidado com as questões de saúde, pode ter aí alguma coisa de saúde que também traga a necessidade de repensar como você conduz a vida, como expressa os sentimentos, algumas coisas que estavam guardadas podem vir à tona. E é um bom momento para mudar visual, cuidar da saúde, começar um esporte físico, cortar cabelo, enfim, fazer tudo que ajude a se sentir melhor. No caso dos escorpianos, esse eclipse mexe muito com o interno, então questões internas, questões emocionais, pode trazer algumas coisas à tona, talvez até alguma situação do passado, alguma mágoa. Escorpianos gostam de guardar as coisas, né? Gostando ou não, acabam fazendo isso, e esse talvez seja um bom momento para desapegar, virar alguma página, deixar para lá alguma situação que não vale mais a pena ficar remoendo, pode ser um momento mesmo de libertação. Sagitarianos, é um momento que pega muito nos ideais, então o que você quer de fato para o futuro, né? Para onde a sua mente está dirigida, quais são seus projetos futuros e quem são seus amigos, então também pode afetar algum tipo de amizade, pode infelizmente levar alguém embora ou trazer novos amigos e uma necessidade de repensar um pouco como é essa dinâmica dentro do contexto de amizades e os ideais e o que você está fazendo de concreto, de prático na sua vida para realmente chegar onde deseja.
Capricornianos, esse eclipse afeta bastante a parte da carreira, que é tão importante, então pedindo talvez um redirecionamento, decisões importantes, situações profissionais que vêm à tona, e isso pode incluir como integrar melhor a vida pessoal, a família, que também é importante, que nesse momento está chamando, não só está chamando atenção, como pode estar precisando de você, né? E tentar conciliar e organizar melhor esses departamentos aí da vida. E é um momento para olhar para frente, repensar o futuro e não ter medo de mudar. Talvez seja a hora mesmo de ter um pouco mais de flexibilidade. No caso dos aquarianos, é um eclipse que vai fazer pensar muito no futuro, é algo que vocês já gostam de fazer, né? Talvez alguma situação ligada a alguma viagem que quer muito fazer, surja a possibilidade de planejar e de se organizar para isso, ou um curso que você tem muita vontade. E a parte espiritual, então, principalmente relacionada a crenças, como você vive a sua espiritualidade, talvez seja um momento de repensar e colocar algumas coisas em prática. E no caso dos piscianos, é um momento de mudança, algumas mudanças que estão para acontecer, podem se precipitar, podem acontecer finalmente, meio que por bem ou por mal, então é um bom momento para tomar a dianteira, para tomar a iniciativa e fazer com que as coisas aconteçam, mas a própria vida pode se encarregar disso. Também é um momento importante para a parte financeira, então se tem dívidas é um bom momento para quitar, evitar fazer novas dívidas, tentar se organizar nesse sentido. E afetivamente é um momento também que pode trazer alguma situação à tona, pode fazer com que alguma coisa mexa com a intimidade da relação, ou a parte sexual também precise de algum tipo de mudança e mais entrega também nas relações. Tem um outro vídeo aqui no canal falando do eclipse para todo mundo, lembrando que a gente também ainda está sob os efeitos do eclipse anterior, o eclipse do Sol, que aconteceu já 8 de março, tem vídeos aqui também, e tem tudo mais também lá no site www.titividal.com.br. Redes sociais, Titi Vidal Facebook, Titi Vidal Twitter, Astróloga Titi Vidal no Instagram. Até a próxima!